Bom dia a todos. Para quem não nos conhece, eu sou José Martinho, ninguém me conhece com esse nome, todo mundo me conhece como Pepe. Esse aqui é o Gabriel, o Igor, Yasmin, Nicole e Isabela. A gente vai falar um pouquinho então do projeto que a gente está propondo aqui, que é um chamado Parque Linear Irmã Dolores, em homenagem à própria Irmã Dolores que desenvolve, né, que ajudou a desenvolver toda aquela região ali e tal, tem uma história fabulosa de vida e tal. Isso que a gente vê aqui e na maquete é o que a gente chama de fase 1 de um parque linear que é muito maior. A gente propõe um parque linear, naturalmente por conta de restrição de tempo e, enfim, do que a gente poderia fazer, a gente aqui está chamando aqui da fase 1 desse parque linear que ligaria desde a Ponte dos Barreiros até o outro lado do Governador, a rodovia Governador Mário Covas. Porque é uma linha reta e a gente entende que esse parque linear ele pode ser uma motivação para a integração como um todo da área continental, que é árida do começo ao fim. Então, um parque linear seria interessante nessa dimensão. Mas, naturalmente, que essa fase 1 pode se tornar algo autônomo em si, né? Apenas sendo essa parte aqui, porque a gente já entende que o que a gente está propondo já tem alguns benefícios. A gente então, portanto, não se restringiu à parte da lagoa e o entorno imediato, a gente explorou também as quadras vizinhas, né? Então a gente tem a parte, cada um de nós vai falar um pouquinho de cada setor, a gente foi também denominando setores, como a gente vê aqui por letras e tal. Então o setor A, a Nicole vai falar um pouquinho da parte aqui da lagoa, eu vou falar da parte B, depois a parte C a Nicole também vai falar um pouquinho, o Igor vai falar da parte D, o Gabriel da parte F, né? E a F é a Isabela, tá bom? Então é isso. Nicole, se quiser falar um pouquinho da... Como o nosso projeto ele segue o VLT, a gente resolveu trocar o lugar que o VLT passaria, porque ele passaria muito perto da lagoa e pra gente seria uma problemática. Então a gente resolveu passar ele pelo canteiro central que hoje tem lá. Então quando ele vem da Ponte dos Barreiros, ele vem pelo lado direito da Ponte dos Barreiros, a ciclovia vem pelo lado esquerdo, e no meio, antes de chegar na lagoa, eles se juntam e aí eles seguem juntos até aqui a lagoa. Depois eles se separam de novo e a gente fez a ciclovia onde hoje as pessoas já andam de bicicleta lá. Então a gente foi até o local e os caminhos a gente viu onde as pessoas já tinham passado. E acho que é isso. Foi importante a visita que a gente fez em loco, a gente foi até o local, visitou, e foi bastante importante para entender que é bastante complicado o VLT passar onde ali está, perto da lagoa, passar naquele ponto. E como a gente tinha essa ambição aqui de mostrar como a gente pode integrar melhor esse espaço todo, por isso que o deslocamento, a gente está propondo o deslocamento do VLT. Aí agora falando da parte A mesmo, que é a lagoa. Então aqui o 1 é a lagoa. A gente decidiu não fazer o palco flutuante, porque lá tem muitos patos e muitas tartarugas. Então a gente resolveu não mexer na lagoa em si. A gente só colocou mais vegetação, que também a gente vai falar depois da parte do paisagismo. Aqui na área, no 2, seria uma área livre, onde poderiam ter barracas, comércio e afins das próprias mulheres da ONG que fazem produtos para venda, para financeiro, né? Para economia. Aí o 3, a gente optou por fazer uma concha acústica, então o palco fica aqui embaixo dessa cobertura e tanto quem tá para esse lado quanto quem tá para esse lado consegue ver o palco e consegue escutar a música, né? Porque reverbera. Tá. Aí agora falando um pouco da área C, já que eu tô falando dessa parte, a área C é a área Kids. Então a gente colocou aqui, onde hoje já meio que tem um parquinho por aqui, tava bem mais ou menos. Então a gente propôs esse parquinho e como eles tinham falado que queriam coisas resistentes, né? Então a gente optou por não fazer o parquinho convencional, de madeira, aqueles normais. Então a gente trabalhou com um parque desses que mexe com a volumetria.
E aqui a área 2 é uma fonte interativa. Por quê? Porque hoje as crianças, elas nadam aqui. E não é muito indicado, porque não tem saída dessa água. E ela não fica em movimento, né? E ela só enche com a chuva. Então isso é um problema também. E por isso que depois a gente vai falar dessa parte aqui, acho que você pode até falar. Isso foi nos dito na visita. Na visita, a Vanessa que nos recepcionou, ela comentou sobre essa questão, porque há um córrego aqui. Esse córrego, ele é um córrego que precisa ser recuperado, ele está realmente em péssimo estado e daqui havia uma conexão, pelo menos foi o que a informação que ela nos passou, que havia uma conexão para cá e que foi interrompida justamente porque ia esgoto a céu aberto para lá e tal. Então, aqui só está dependendo de água de chuva, pelo que ela nos informou lá na hora da visita. Tá? E, portanto, uma das questões é a oxigenação e a limpeza constante desse lago e de várias outras questões ali. Se não houver colaboração da comunidade, nada do que a gente está propondo aqui acontecerá. Com relação ao paisagismo, a gente propõe um paisagismo de borda, a gente não estipulou aqui as espécies e tal, mas seriam plantas aquáticas, palustres e de borda mesmo, né? De forração também, para também revestir aquela mureta, aquela cinta que existe ali ao redor da lagoa. Agora o Igor vai falar um pouquinho da quadra. Bom, para falar dessa quadra, a gente tem que lembrar que a gente foi visitar lá e foi muito importante essa visita para a gente resolver o que a gente faria nessa quadra. Principalmente a nossa primeira ideia era dividir essa quadra para fazer outras coisas dentro dessa quadra, mas a gente visitou lá e descobriu que essa área é utilizada em campeonatos e é uma área muito utilizada pelos moradores dessa área. E a gente resolveu, então, já que tem campeonatos e essas coisas aqui, a gente resolveu propor arquibancadas. A gente teve que diminuir mais ou menos uns 2 metros aqui, 2 metros aqui do campo, para conseguir comportar bastante espaço dessa arquibancada, que tem uma dimensão de mais ou menos 60 por 45 e tem mais ou menos 3 andares aqui e 3 andares aqui. O que mais que a gente propôs nessa área? Antes, a nossa primeira ideia era mexer nessa área toda aqui, para a gente fazer um barzinho ali para venda local e tudo mais, mas infelizmente essa área tem algumas circunstâncias que a gente não tem como propor alguma coisa ali. Então a gente só usou a área que a gente pode propor alguma coisa, que é essa área 2 aqui, que a gente propôs 2 vestiários, um aqui e um aqui, um masculino e um feminino, e propôs um WC aqui, que não tem entrada para o campo, é apenas para essa área do lago. Também tem 2 WCs aqui, para a utilidade justamente da quadra, e é mais ou menos isso. A gente, quando visitou lá, também viu que aqui o alambrado tá bem reformadinho, tá bem certinho e tudo mais, então a gente não vai precisar reformar muito essa área. E agora eu vou passar a palavra para o Gabriel falar um pouco desse outro setor que tem a parte de skate. Então, nessa área E aqui, quando a gente mudou a linha do VLT, para esse canteiro central, a gente pode ver que a gente teve a oportunidade de fazer a estação do VLT aqui, certo? Ou seja, a pessoa descendo aqui, ela tem acesso a toda essa área, né? Como a gente tinha uma área muito grande, a gente também decidiu fazer com que a ciclofaixa que vinha aqui, ela passasse por aqui e subisse essa rua, passando por essa área. E como a gente também tinha uma área muito grande entre essas duas coisas, a gente decidiu implementar um bowl de skate, popularmente conhecido como piscinão, né? Uma meia quadra de basquete e um pump track de skate também, mas que também pode ser utilizado com bicicleta, com patins, com patinete. A Nicole tinha comentado sobre essa área aqui, que tem a casinha da UNG, então a gente tem deslocado aqui, a gente deslocou a UNG para esse centro comunitário multiuso, que está ali também na maquete, com inspiração numa obra que foi premiada internacionalmente em Canoanã, em Tocantins,
E aqui tem toda uma área de educação ambiental, porque tem aqui a proposta de agrofloresta, de compostagem, de horta urbana e de uma mandala também sensorial. E aí a Isabela vai falar um pouquinho, 2 segundos, sobre essa parte. Aqui a gente fez um parque para a terceira idade, né, para eles terem equipamentos de ginástica. E aí para eles poderem se exercitar, porque eles também vão se exercitar lá, né? Aí a gente fez um parque com eles para descanso também, né? E com equipamentos. E arborização. Isso. Obrigado, pessoal. Obrigado.